Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse aqui é mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras lançando aqui, publicando um vídeo falando sobre alguns temas relacionados aí a investimentos, finanças pessoais, também bolsa de valores. Lembrando que todos os dias pela manhã nós temos de segunda a sexta-feira o nosso Bom Dia Trader, mas 2 vezes por semana está trazendo aqui alguns temas mais, vamos dizer assim, periféricos ali em relação à questão do mundo das finanças. Né? Hoje a gente vai trazer um tema aqui que vai ser um tema muito importante para você que é investidor iniciante, que a tendência é normalmente se autodeclarar como conservador e achar que vai carregar esse perfil para o resto da vida. Ou então para você também que está iniciando, que tem pouco conhecimento, mas acha que tem apetite para o risco, independente de qualquer que seja aí o tipo de produto, você quer ganhar o máximo possível. E também para você que é assessor de investimentos, que é gerente e que trabalha aí diretamente com seus clientes e que muitas vezes é indagado em como conseguir transformar esse perfil da carteira do cliente, conseguir trazer para ele alguns produtos diferentes e que ele, via de regra, sempre já rejeita porque se autodeclara conservador. Ser conservador é uma tendência natural do ser humano e o investidor brasileiro, pelo histórico das finanças aqui no nosso país, isso é absolutamente natural mesmo. Mas, como eu sempre digo, o investidor ele não é como a Gabriela. A Gabriela que nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. Já o investidor brasileiro, não. O investidor, na verdade, de maneira geral, ele não precisa nascer assim, crescer assim e morrer assim. Na verdade, o perfil do investidor, que basicamente é o grau de tolerância ao risco que aquele indivíduo tem, ele está atrelado a uma coisa que a gente costuma classificar como vieses também, não é? Mas ao fato principalmente de que finanças e comportamento e psicologia estão intimamente ligados. Não é? O investimento, ele traz consigo, ele carrega consigo características que afetam diretamente características do ser humano. E quando a gente fala em risco, todo mundo vai dizer, não, eu sou avesso a risco. Mas quando a gente trata mais profundamente de investimento, a gente vai estar falando da aversão ao risco de perda, principalmente, atrelado àquele investimento. Só que tem um detalhe. Basicamente, o perfil do investidor, ele pode, não estou dizendo que ele vai ou que ele deve, mas ele pode começar com a característica do conservadorismo. Mas esse conservadorismo está principalmente ligado, intrinsecamente ligado ao desconhecimento. Ou seja, quanto mais o investidor ele aprende, quanto mais experiência ele vai tendo com seus investimentos, ele vai ter condição de transformar esse seu perfil. Basicamente, nós temos uma classificação bem clássica, bem fácil de entender, que diz que o investidor, o perfil ele pode ser conservador, moderado ou dinâmico. Sendo que numa extremidade a gente tem o conservador, que é aquele investidor que tem a aversão máxima ao risco, e no outro extremo a gente tem o investidor arrojado, que é aquele investidor que tem uma tolerância maior ao risco. Mas, primeiro de tudo, vamos entender o que significa risco quando a gente fala de investimentos. É simples. A gente está falando risco de investimento, a gente está falando de perder dinheiro, para ser bem direto, ou perder dinheiro por deixar de receber um recurso que estava eventualmente aplicado em um ativo ou um título de uma empresa que faliu ou coisa parecida, que é o chamado risco de crédito, ou até mesmo o risco de mercado, que é algo que se desvaloriza. Mas vamos perceber que a gente consegue sim driblar esse tipo de risco, ou melhor, evoluir dentro dessa escala de risco, porque esse tipo de risco já está no nosso dia a dia. Vamos lá? Quando a gente compra um carro, compramos um carro zero, sei lá, pagamos 100 mil reais nesse carro zero. A nossa tendência ao longo do tempo é perder valor com esse carro ou ganhar valor com esse carro? É óbvio que a tendência é a gente perder dinheiro ao longo do tempo. Então, de alguma maneira, nós já temos uma sementinha da tolerância ao risco ali. Por quê? Porque nós sabemos que existe o risco, quando nós compramos um carro, dele se desvalorizar.
Quando a gente trata de investimentos, lógico que esse exemplo é um exemplo rudimentar para que a gente consiga alcançar o entendimento dessa evolução na escala. Mas, basicamente, o que a gente precisa trazer para o nosso cliente, basicamente o que a gente precisa fazer com que nós, como investidor, entendamos é que o risco de um investimento ele é muito parecido com o risco desse exemplo que eu citei. Né? Quando a gente compra uma ação da Petrobras, por exemplo, se a gente compra uma ação, a gente sabe que essa ação ela pode se valorizar, a gente vai ganhar dinheiro, e é o que a gente espera, mas ela também pode se desvalorizar e a gente vai perder dinheiro. A diferença básica é que, se você comprar um carro zero por 100 mil reais, e esse carro passar a ter um valor de mercado de 90 mil reais, muito, mas assim, muito dificilmente ele voltaria a valer os mesmos 100 ou 105 mil. Já no caso do investimento em uma ação da Petrobras, por exemplo, digamos que você pagou, sei lá, 30 reais e ela veio para 25, pode ser sim que daqui a algum tempo a gente volte a observar a ação da Petrobras nos mesmos 30 ou até mesmo acima desse valor. Volto a dizer, é lógico que esse exemplo é um exemplo rudimentar. Ninguém compra, a não ser um vendedor, um negociante de veículos, ninguém compra um carro para o seu uso, para o seu lazer, para o seu trabalho, com a expectativa de que vai ganhar dinheiro com a revenda desse carro. Então, é importante deixar essa ressalva. Mas vamos lá. O importante é a gente entender que o investidor ele precisa ir gradualmente aprendendo, tendo mais conhecimento, tendo entendimento de quais são os riscos que estão inerentes ali àquele ativo, àquele investimento e tendo experiências. Então, se você é investidor hoje, começou a investir e se declara como conservador, você pode ler um pouquinho mais sobre investimentos, por exemplo, em renda variável, fundos multimercados e aprender um pouquinho mais. Até porque, se você, por exemplo, é investidor conservador e estava com seu dinheiro todo investido em títulos públicos, quando a gente começou essa curva de juros de alta, você viu que com a marcação a mercado você teve também seus títulos, seu rendimento lá, sua carteira, ela desvalorizou. Então não é porque você se declara conservador, só invista em renda fixa e que está tudo certo. Não é bem assim. Também existem riscos nos ativos que são dados com uma classificação de risco menor, como os títulos públicos, CDB, LCI, LCA, também existem risco. Então é importante compreender os riscos de cada classe de ativos. A partir daí, quando você já tem um entendimento de quais são esses riscos, experimentar. Você pode ir lá colocar um pouco do seu recurso, aquele recurso que não é para utilização de um curto ou curtíssimo prazo, ou um recurso que não faria diferença na sua vida caso você viesse a perder. O importante é que você tenha um portfólio que a sua carteira esteja alocada em ativos que primeiro estejam alinhados com o seu perfil atual e que, à medida que o tempo evolui, que você vai tendo experiências com ativos diferentes, você consiga, primeiro, transformar aquele questionáriozinho lá que define o seu perfil na sua instituição financeira, até porque você não conseguiria alocar ativos que estejam incompatíveis com essa classificação e evoluir, sim, esse seu perfil de investidor. Para finalizar, eu gosto muito de falar do que a gente chama de regrinha dos 100, que nos ajuda a entender que também não basta só o aprendizado para a gente entender que a gente pode ter um portfólio de investimentos com um grau de risco maior. É um balanceamento, né? Isso vai levar em consideração não somente o entendimento, o conhecimento do grau de risco de cada produto, mas também o momento da tua vida financeira. Né? A gente também faz uma classificaçãozinha num processo de evolução aí do investidor ao longo da vida, como sendo uma etapa de acumulação, uma etapa de crescimento, uma etapa de preservação. Então, a regrinha do 100 ela diz basicamente o seguinte, ela é só uma referência, não é uma receita de bolo, mas que o indivíduo abaixo dos 30 anos de idade e até esses 30 anos, ele pode ter, de acordo com o seu perfil, seu conhecimento e tolerância ao risco, um portfólio que tenha 30% de produtos mais conservadores e 70% de produtos mais arrojados. À medida que, depois dos 30 anos, o tempo vai passando, para cada ano que ele completa de idade, ele troca 1% de ativo de risco para um ativo mais conservador. Então, aos 31 anos, ele teria 69% de risco,
31 de ativos mais conservadores. E essa troca vai ano a ano, fazendo balanceamentos nessa carteira ano a ano, que não precisam ser necessariamente anuais, mas podem ser, por exemplo, a cada 5 anos. Ele vai chegar lá aos 70 anos e ainda assim ele vai ter uma porção da carteira dele com ativos de renda variável, sendo que inverte essa lógica. Ele passaria a ter 30% de renda variável, de ativos de maior grau de risco, e 70% de ativos mais conservadores. Então a gente observa que não basta só aí a questão do conhecimento dos ativos, mas é importante também entender o momento, a fase de cada um dos investidores, o seu momento de vida em relação a esse seu portfólio. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Não deixem de curtir, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar esse conteúdo com as pessoas ao teu redor e principalmente não deixem de se inscrever no nosso canal e também de ativar as notificações, porque sempre que sair um vídeo novo, quando sair lá o Bom Dia Trader, quando sair aqui o vídeo na terça, na quinta-feira às 18 horas, você vai ser notificado e vai ser o primeiro a assistir esse nosso conteúdo, tá certo? Então é isso, um abraço, muito obrigado a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.